Bom dia, vida! Com gratidão e alegria. No ar, seu Espelho Mágico, seu programa de saúde, beleza, moda, bem-estar, dicas jurídicas. Patrícia Joe, o que temos para hoje? Você pediu e nós atendemos. A Rita do Barreiro mandou a mensagem pedindo: fale para os idosos. Então, gente, hoje nós vamos falar sobre quais são os cuidados que você ou o profissional que lida com idoso precisa ter, os enfermeiros, os cuidadores de idosos. Então, vamos falar sobre gerontologia. O que será essa palavra tão bonita? Gerontologia? Você tem um idoso na sua casa, sua mãe, seu pai, seu avô. Dados do Instituto Brasileiro de Estatística e Geografia, o IBGE, revelam que nós estamos vivendo mais. A expectativa de vida por volta aí de 77 anos, gente. Então, vamos envelhecer com saúde e principalmente quem cuida desses idosos, não é mesmo? Mas antes de conversar com a Camille Oliveira, ela que é enfermeira especialista em gerontologia, nós vamos vou te mostrar o look do dia. Alô, você que gosta de se vestir bem, gosta de um vestido colorido, cheio de cor, de brilho e o precinho, gente, maravilhoso, lá da Autêntica Boutique. Sigam aí agora mesmo a Flávia na Autêntica Boutique, peça desconto. Fale que é o meu telespectador, o meu seguidor. Fale também aqui, gente, dos acessórios lindos. Olha que coisa mais linda, lá da A Estilosa, tá bom? Oi, Camille, bom dia! Patrícia, bom dia. Tudo bem com você? Tudo ótimo, melhor agora. Que prazer te receber aqui, né, Camille? Prazer o meu. Então, eu falei aqui agora sobre essa palavra difícil. Gerontologia, gente. Ai, 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 que palavra difícil. O que é a gerontologia? Gerontologia, Patrícia, é a ciência que estuda todo o processo de envelhecimento e todas as questões que envolvem esse processo de envelhecimento. Então, ela estuda desde as alterações físicas que acontecem no nosso organismo durante o processo de envelhecimento, até a influência do ambiente, das relações, da espiritualidade. Todas essas questões são estudadas e contemplam a gerontologia. Hoje nós podemos dizer que idoso é toda pessoa que já tem acima de 60 anos? 60 anos, exatamente. Para os países em desenvolvimento e para os países já desenvolvidos, eles consideram a partir dos 65. Mas hoje nós temos uma outra expectativa de vida, né, Camille? Eu costumo dizer que nós estamos vivendo muito mais, né? Sim. Então as pessoas hoje, por exemplo, é diferente de antigamente. Às vezes a gente achava 50, 55 anos, a pessoa já estava idosa. Hoje não, às vezes você vê uma pessoa de 60 anos, está em pleno vigor. Mas qual que é o segredo aí para envelhecer com saúde? Hoje é exatamente o que a gente vive na sociedade. Vivemos um paradigma, né? Nós trazemos a cultura de que ser idoso é aquela senhorinha corcunda de coque no cabelo grisalho. E tá aí a geração 60+, mostrando com toda força que ainda está ativo, fisicamente, mentalmente, para contribuir com a sociedade. Então é uma quebra de paradigmas que a gente tem que começar a se acostumar, né? Para chegar bem aos 60, hoje já se sabe que é preciso contemplar cinco questões, assim, que não são tão fáceis de se alcançar, mas que já está provado que faz diferença, sabe? Então a primeira é se alimentar bem, né? Alimentação. Não tem como, né? A dieta variada, balanceada, rica do que for mais natural possível. Isso vai contribuir muito para o seu envelhecimento saudável. Descascar mais do que abrir. Exatamente, do que desembalar. Desembalar. E é no dia a dia, né? Não adianta a pessoa achar que vai fazer uma dieta uma vez e depois não precisa mais. A gente não está falando de estética e emagrecimento, a gente está falando de saúde mesmo, sabe? A outra coisa é a atividade física, muito né? importante, muito né? importante. Nós somos seres do movimento, a gente precisa se manter em movimento. Então, além da alimentação balanceada, estar em movimento é algo que vai ajudar para uma longevidade, para viver mais e melhor. Então, pelo menos 30 minutinhos por dia. Já faz a diferença, Já né? faz a diferença. 30 é melhor que nada, né? Exato. E se tentar, se esforçar, consegue. Dá para fazer, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença.
A terceira grande coisa que se observa por viver bem é manter bons laços de relacionamento social, sabe? Então, nós também somos seres sociáveis. Então, já se identificou em zonas onde vivem-se mais, né, que eles chamam de zonas azuis no mundo todo, que os idosos que mantêm redes de relacionamento, amigos, vizinhos, eles têm um processo de envelhecimento melhor, mais saudável. De comunicação, né? De ter pessoas para contribuir, para compartilhar sofrimentos, experiências, alegrias, tristezas. É impossível ser feliz sozinho. Não tem jeito. Melhor situação impossível. Para além disso, também é importante cultivar a sua espiritualidade, né? Então, eu já falei da alimentação, da atividade física, das relações. A espiritualidade também foi um item identificado nos idosos que vivem mais e melhor. A fé, né? Como a fé é importante, buscar a Deus, né? Para além da religião, assim, que a pessoa tenha um norte, que ela tenha uma crença, que ela acredite em algo que vá além dela mesma, sabe? Então, isso a ciência já mostra pra gente. Então, olha só, Camille, envelhecer bem, você deu 5 práticas aí importantíssimas para todos nós, né? Agora eu quero saber, a pessoa que envelhece, muitas vezes, ela é acometida por doenças cronológicas, né, neurológicas, e muitas vezes precisa de um acompanhante, de um profissional, um enfermeiro ou um cuidador de idosos. Para esse profissional, você que é enfermeira especialista em gerontologia, qual que é a especialidade, o que a pessoa precisa de saber para trabalhar com o idoso? Na formação para enfermagem gerontológica, assim, para além da minha formação de 5 anos na graduação, né, foram mais 2 anos dedicados exclusivamente ao estudo do envelhecimento. E a gente passa por várias áreas de conhecimento. A psicologia desse processo de envelhecimento, as questões do cognitivo, então da memória, da atenção, da função executiva, da capacidade da pessoa de tomar decisão, de fazer a decisão que ela tomou. A gente passa por avaliação do ambiente, entender o ambiente, como deixar esse ambiente mais seguro, né? Então, a gente aprende na nossa formação também os acometimentos que acontecem com maior regularidade na idade avançada, né? Quais são as principais síndromes geriátricas, como que a gente faz para prevenir, para ajudar. Mas todo o conhecimento que a gente constrói na formação de especialista é com o foco de garantir uma autonomia, né, uma capacidade de tomada de decisão e uma independência pelo maior tempo possível desse idoso, né? Autonomia, né? Você disse Exato. Tudo agora. Gente, o idoso, ele quando começa a se sentir inválido, dependente demais, ele piora muito a situação dele, né? Muito, muito, muito. Né? E aí traz toda uma série de fragilidades, assim, que o ser humano tem em si, né? Nós somos muito complexos, né, Patrícia? Muito. E o grande X da questão que eu percebo é que, embora todos nós saibamos que vamos envelhecer, a gente não se prepara para isso. Não, a gente acha que está muito longe, né? Exato. Poxa vida, tá logo ali, né? A gente fala da pessoa idosa como se fosse um extraterrestre, assim, né? Nunca seremos nós mesmos daqui a um tempo, assim, nunca será a gente. Olha, Camila, eu lembrei até agora da minha sogra, que ela sempre fala muito isso. Um beijo para ela, dona Leia. Ela fala, envelhecer dói. Não é fácil envelhecer. Muitas vezes a pessoa, né, está envelhecendo e está, assim, com autonomia, com saúde e tudo mais. Mas, geralmente, quando a pessoa já está lá na idade mais avançada, acima de 80, 85 anos, ela precisa de uma ajuda, não é mesmo? E aí eu quero saber o seguinte, por que é tão comum o cuidador ou enfermeiro adoecer? A pessoa que é o acompanhante, ele sempre adoece, muitas vezes ele tem problemas de depressão, né, de angústias. Por que isso acontece tanto? Patrícia, assim, o que se identifica muito comum entre as pessoas que cuidam, principalmente os cuidadores, ou profissionais ou familiares, são as doenças físicas e as doenças do humor, como você colocou também. Dentre as doenças físicas, assim, as doenças que acometem a região lombar, elas são as mais prevalentes, porque cuidar de um idoso frágil, quando você não tem um conhecimento, uma técnica apurada, você sobrecarrega muito fisicamente. Braço, coluna, perna. E se você não consegue ter um tempo para cuidar de si, você vai acabar adoecendo. Então, geralmente o cuidador familiar, ele não tem folga, ele está dentro daquele universo 24 horas. O tempo todo, o tempo né? todo. Nem folga e nem a formação, né? Exato, né? E culturalmente instituiu-se a ideia de que cuidar é fácil, de que cuidar do idoso
não precisa estudar, né? A senhorinha vira e fala assim, eu criei 9 filhos, eu dou conta de cuidar do meu marido, né? E não é por aí. É importante saber técnicas de transferência, meios para te ajudar, como locomover sem gastar tanta energia física. O banho, né? Eu acho muito perigoso a questão do banho. Às vezes você que tem um idoso em casa, adaptar o banheiro com as barras, Sim. né? O número de tombos que acometem os idosos é muito casa, grande. Muito alto. E a maioria acontece dentro de casa. Pois é, e a maioria acontece com o familiar. Então, o familiar, ele fica desesperado, ele se sente culpado, né? De repente, o filho, ou a filha, ou às vezes o sobrinho, quem está cuidando daquele familiar, passa a achar que é o anjo da guarda daquele idoso, né? E não quer que nada de ruim aconteça. Exato. E aí vem as alterações do humor mesmo, né? As alterações emocionais, as doenças emocionais. Porque primeiro é difícil para a família ver a fragilidade instalada naquele pai que antes era o chefe da família, era o herói, mãe, naquela mãe que era a heroína, que resolvia todas as coisas. Então, mexe muito com o emocional do filho, da filha, da neta, enfim, né? E se a pessoa acha que dá conta de lidar sozinha com essas emoções, ela acaba se confundindo e acaba adoecendo também. Além de todo o estresse do cuidado em si, né? Uma pessoa que está ali adoecida, mal-humorada, às vezes com dor também, e acaba virando um emaranhado de confusão nessas relações familiares. Então, mais uma vez, é importante o cuidador tentar achar em sua agenda uma forma de cuidar de si, de ter um tempo para si mesmo, né? Mesmo que buscando o apoio de um cuidador profissional. Claro. Né? Portanto, já sabem, né? Ao menor sinal aí de cansaço, esgotamento, você que é cuidador, você que é o enfermeiro, familiar, que está cuidando aí do seu familiar, peçam ajuda, não é isso? Isso, aprendam a pedir ajuda. Bom, gente, que delícia de papo aqui com a Camille Oliveira. Ela que é enfermeira, especialista em gerontologia, está aqui conosco. Vou chamar o intervalo comercial, mas antes eu tenho uma dica para você. Por falar em saúde, todo mundo sabe que o Laboratório Mansoni é o parceiro do Espelho Mágico, gente. Como anda a sua saúde? Está em dia aí? O seu check-up está em dia? Você está em dia com o seu check-up? Eu estou super em dia. Muito bem. É verdade. Gostei disso. Você também precisa de estar, gente. Façam como a Camille. Procure agora mesmo o Laboratório Mansoni. O telefone está na sua tela. 3274-8630. 3274-8630. Laboratório Mansoni é sensacional. Daqui a pouquinho eu volto com ela, Camille Oliveira. Até mais! Estamos de volta com o seu Espelho Mágico. E para você que ligou a telinha agora, hoje estamos falando sobre os cuidados que devemos ter com os nossos idosos. Com a gente aqui no estúdio, a Camille Oliveira. Ela que é enfermeira especialista em gerontologia. Camille, que delícia estar aqui com você. Está sendo uma manhã agradável demais. Oh, que coisa boa! E explica aqui para o nosso telespectador, eu não te perguntei no primeiro bloco e é uma dúvida que eu tenho. Qual que é a diferença entre geriatria para gerontologia? Certo. Geriatria é uma especialidade médica que visa também o bem-estar e o acolhimento, o atendimento físico desse paciente idoso, mas com foco em todas as incapacidades que podem gerar com o processo de envelhecimento, né? Já a gerontologia é a ciência que engloba todas as questões que envolvem o processo de envelhecimento. O profissional, né, que é da gerontologia, ele lida somente com os idosos? De maneira geral, sim, Patrícia. Eventualmente, algumas pessoas que estão na faixa dos 50 anos, que se aposentaram mais jovens, né, e que se encontram sem propósito, desmotivados, recebem indicação ou procuram espontaneamente profissionais especializados em gerontologia para tentar se movimentar, engajar com a sociedade, enfim. Mas é mais raro. Então, de maneira geral, a gente foca mais nas pessoas que já estão idosas. Temos várias perguntas aqui dos nossos seguidores do Instagram. Um abraço para todos vocês. Podem mandar aí no @PatriciaJoe. Sigam o nosso Instagram, compartilhem o programa, curtam, não é mesmo? Claro, gente, vamos embora. Olha só, eu quero saber o seguinte, a Valquíria, minha seguidora, um abraço para ela, ela pergunta, como identificar se é hora ou não de procurar um profissional, um cuidador de idosos? Excelente pergunta.
Bom, eu costumo dizer que existem algumas questões que que nos colocam como independentes fisicamente. Então, a nossa capacidade de vestir sozinho, de tomar banho sozinho, de se alimentar sozinho, de andar sozinho, de segurar xixi, cocô sozinho. Então, se o idoso, né, ele apresenta um déficit no seu autocuidado, ou seja, você chega em casa da sua mãe, que antes estava sempre limpinha, cheirosinha, cabelo arrumado, e ela começa a ficar com cheiro de xixi, cabelo desarrumado, a roupa sem passar, suja, já mostra um déficit de autocuidado, né? Dá sinais, né? Dá sinais de que ele não está conseguindo fazer o básico para cuidar de si sozinho, né? Se está tendo dificuldade de preparar o próprio alimento, de se alimentar sozinho, se está tendo dificuldade de entrar e sair do banho, de conduzir o processo de tomar banho só. Então, são sinais de que está na hora de ter alguém ali para auxiliá-lo, para ficar com ele. Né? Isso é tão interessante que você está falando, porque certa vez eu tive um amigo, né, que trabalhava com a gente, ele já era aposentado, é mais idoso, e ele ficou viúvo. E nós começamos a reparar que ele realmente estava deixando de cuidar do corpo, né? Sim. Então, todos os dias eu marcava uma caneta nele, assim, coloria a caneta na mão dele, para saber se ele ia tomar banho, sabe? Se no outro dia ele chegasse, se ele ia tomar banho, porque ele morava sozinho. Então, isso é muito comum, já é um sinal aí que a pessoa precisa de ajuda. Precisa de ajuda. E olha que interessante. Se o idoso ele tem todas as condições físicas e intelectuais para dar conta de fazer esses 6 itens que eu coloquei, mas ainda assim não o faz, então é a hora da gente suspeitar de algum transtorno de humor, alguma melancolia, alguma tristeza, alguma alteração psicológica que pode estar causando esse déficit de autocuidado. Né? Então, Depressão. Sim, uma tristeza, uma depressão. E aí buscar uma ajuda da mesma forma, né? Olha só, a Ana Flávia, um abraço para ela que é de Caeté, nossa seguidora também, um beijo. Ela está falando o seguinte, está amando o programa, mas ela tem uma situação. Ela é enfermeira e sempre sobra para ela. Ela sempre reclama por ser enfermeira. Os outros irmãos não tomam aí partido para ajudar a mãe. Isso é muito comum. O que você tem para falar para Ana Flávia? Como é que é o nome? Ana Flávia, eu também vivencio isso na família, né? Mas assim, ter esse perfil de cuidar já facilita para as pessoas que não têm esse perfil. Então acaba meio que delegando. O que eu coloco, que eu acho que é importante, é ela lembrar o seu lugar na família. Então ela é a filha cuidando da mãe. Ela não é a enfermeira que está cuidando da mãe. Ela é a filha ou é a neta que está acompanhando a avó. Ela não é a enfermeira da avó. Isso é muito importante, Eu sempre reforço isso. E embora eu reforce, é um desafio pessoal também, né? Porque muitas coisas que eu falo para os meus pacientes, a minha avó me manda catar coquinho, né? Com muita facilidade. Eu não sou enfermeira dela, eu sou a neta dela. E aí quando você traz isso para o seu consciente, o cuidar ele fica mais leve. Porque você vai conseguir ser a filha que cuida da mãe, e sendo filha, você consegue falar com seus irmãos. Fala, olha, peraí, eu sou filha, vocês também são. Então, hoje eu preciso do meu dia de folga. O amor não precede a ordem, né? É Não. muito importante isso. Não. O que você está falando, Camila, é essencial. E sempre tem a reclamação de, mesmo numa casa onde tem muitos filhos, sempre tem um que fala, nossa, sobra mais para mim. Sempre. Não é? Sempre. Essa dificuldade da comunicação entre a família, quando um familiar adoece ou fica mais fragilizado, é uma queixa muito comum, né? Quando os irmãos não conseguem entrar em acordo para um revezamento, talvez seja a hora de compartilhar financeiramente a contratação de um cuidador. Ah, e é fundamental, até para dormir, né? Exato. Eu falo que às vezes até o profissional só para passar durante a noite, cuidar durante a noite, já rejuvenesce o outro, né? O filho, o neto, quem fica, né? Exato. Porque é claro que hoje cada um tem a sua própria vida, né? Tem seu próprio núcleo familiar, tem o seu trabalho. E fica difícil para cada um abrir mão de tudo para cuidar, por mais que ame do seu pai, da sua avó, né? Enfim. Mas se cada um fizer uma forcinha, trouxer um revezamento, ou que seja uma ajuda financeira para trazer um cuidador ali no momento de folga, a relação ela fica mais leve. E quem ganha com isso é o idoso. E principalmente quando tem alguma festa, né? Sim. Impressionante quando tem alguma festa, porque aí sempre vai ter um que vai Uma deixar data. de socializar, né? E vai ficar. E não pode ser um peso, né? Sim. Tem que ter aquilo como leveza. O cuidar, ele precisa ser leve.
Olha, tem aqui pergunta do Ângelo, obrigada pela sua audiência. Ele pergunta o seguinte: a sua mãe está com 82 anos, teve Covid e até então esse pós-Covid vem trazendo esquecimento. Ele quer saber quando que o sintoma é normal ou não é. Será que ela já precisa de um cuidador de idoso? Olha, o processo de esquecimento, ele definitivamente não é algo normal da idade, né? O ato de esquecer, ele pode acontecer comigo, com você. Quantas vezes você já esqueceu o celular Muito. Em casa? Brinco. Muito comum. Então, quanto mais estressada, com múltiplos focos a gente tá no nosso dia a dia, maior a chance de a gente esquecer das coisas. Mas definitivamente não está associado à idade, né? Então, quando o idoso ele começa a trazer a queixa do esquecimento, é fundamental o familiar ouvir e validar essa queixa, né? Porque tem horas que o próprio familiar vira e fala assim: ah, mãe, isso é coisa da idade. E perde ali uma chance de ouro de iniciar um processo que pode ajudar a barrar um pouco a evolução de uma possível demência. Então, a demência, ela é algo que ela tem maior chance de acontecer com o avançar da idade, mas ela não é algo normal da idade. A gente sempre deve considerar a queixa de esquecimento. A Juliana mandou pra gente: o pai dela tá com 78 anos e tem a mania de repetir várias vezes o mesmo assunto, a mesma história. Diante disso, ela mais os 2 irmãos resolveram contratar um profissional para auxiliar. Ela pergunta: ainda me sinto culpada, porque parece que eu não estou olhando direito meu pai. Oh, gente, é possível continuar sendo filha, transferindo o ato de cuidar para uma pessoa formada para isso, né? O amor de filha não diminui. Não diminui. Porque você transferiu o cuidado. A sua presença para ouvi-lo, o carinho, ela deve permanecer. Essa condição é muito comum nos pacientes com demência, porque a perda da memória, ela acontece do momento atual para trás. E aí é muito comum eles se lembrarem de histórias antigas do que aconteceu ontem ou hoje. E ele se agarra nisso, porque é onde ele se encontra em tempo e espaço. Então, cada vez que ele relembra, que ele resgata aquela memória antiga, ele se encontra, ele se encaixa nesse local. Então, por isso que ele fala, porque traz segurança para ele, né? Eu sei que é muito pesado você ouvir repetidamente. Às vezes cansativo, é cansativo, né? Sim. Mas e o seu pai, quando te criou, né? A sua mãe, quanta paciência não teve? Eu fico pensando agora, que eu sou mãe, eu falo, gente, a gente tem que ter tanta paciência. Fala 10 vezes a mesma coisa com o filho, né? E depois está na hora de voltar, né? Mudar o papel. Exato, é isso. O mais importante é focar no comportamento, né? Enquanto o paciente com demência, ele está só focado nas histórias antigas, mas está tranquilo, está bonzinho, legal. Se ele começar a ficar com muito distúrbio de comportamento, acordar de madrugada, ficar 24 horas sem dormir, fazer xixi na sala, é importante buscar o geriatra para adequação do tratamento medicamentoso. Talvez seja a hora de fazer um manejo aí nesse tratamento. Que delícia de programa, gente. Vocês gostaram? Onde encontrar a Camille Oliveira? Gente, hoje eu tenho 2 Instagrams. O camille.gerontologia é focado para o cuidador de idosos, então tem muito conteúdo gratuito, muita coisa legal lá no Instagram. E eu tô com um projeto novo, que é o Instituto Gerontologia, voltado para profissionais enfermeiros que queiram aprender mais sobre a gerontologia e principalmente profissionais enfermeiros que atuam em instituições de longa permanência para idosos, que também é uma área crescente e que demanda muito conhecimento específico, viu, Patrícia? Que maravilha te receber, Camille, eu agradeço muito, volte sempre, o Espelho Mágico é seu. Ai, obrigada. Vambora? Gratidão e alegria, uma excelente semana abençoada com saúde, paz, harmonia para todos vocês. Até mais!